Fala família, tudo tranquilo? Eu sou Bruno de Paula. Nesse vídeo a gente vai ver relação entre grandezas e de que forma isso vai me ajudar nas questões do Enem. Primeiro, a gente vai ter aquelas questõezinhas onde ele fala a relação entre as grandezas, né? Diz que é diretamente inversamente proporcionais. E a gente tem que montar a fórmula. Então, esse vídeo vai ser base para isso. Também vai ser base para aquelas questões onde eu tenho que dividir em partes diretamente inversamente proporcionais. E também, em alguns casos, eu posso utilizar isso para resolver problemas de regra de três compostos. Beleza? Então, cheguei. Para questões de grandezas diretamente proporcionais, eu trouxe para a gente um exemplozinho hipotético, onde eu estou viajando com um veículo a uma velocidade constante de 120 km por hora. Aí eu só queria desmembrar com você essa ideia. O que seria a gente percorrer uma velocidade, né, de 120 km por hora? Eu sei que parece meio óbvio isso, mas eu quero alinhar para a gente ficar 100%, todo mundo. Significa que eu percorro a cada hora 120 km. Pô, Bruno, então significa que em 2 horas eu percorrer 240 quilômetros? Uma hora eu percorro 120 quilômetros? Exatamente isso. Isso já me ajuda, cara, a preencher essa minha tabela que eu trouxe para a gente entender como é que as grandezas, distância em quilômetros e tempo em horas, para esse exemplo, vai se relacionar. Então, ó, para a gente percorrer a distância de 120 quilômetros, eu vou precisar de quanto tempo? Uma horinha. Para eu percorrer a distância de 240 quilômetros, eu vou precisar de quanto tempo? 2 horas. E agora eu posso fazer o raciocínio inverso também. Ué, se em uma hora eu percorro 120 km, significa que em 3 horas eu vou percorrer o triplo de 120 km, que seria então 3 vezes 120, 360. Também posso pensar que é a mesma coisa no de baixo. Ou eu posso pensar na seguinte relação: de 2 para 4 horas, eu estou dobrando o meu tempo. Então o que eu vou percorrer também vai dobrar. Isso faz sentido para você? Significa que o dobro. Opa, só puxei o dobro do lado errado, né? Seria o dobro aqui, ó. O dobro de 240. O que vai dar para gente? 480 km. Pô, Bruno, beleza. Então, o que a gente está observando aqui até o momento? A partir do momento em que o meu tempo está aumentando, coloquei aumentando aqui para baixo, né? O que está acontecendo com a distância que eu estou percorrendo? Ela também está aumentando. E quando você vai no sentido contrário, quando você está subindo com o tempo, o que está acontecendo com o tempo aqui? Subindo aqui na tabela, né? O tempo está diminuindo. E se eu subo aqui na minha tabela, o que está acontecendo com a minha distância? Ela também está diminuindo. E a gente consegue montar o restante da tabela. Por exemplo, se eu percorro 120 km em uma hora, para percorrer a metade dessa distância, eu vou precisar do quê? A metade do tempo. Metade de 1 é meio. E se daqui para cá eu estou pegando também a metade do tempo de novo, né, um quarto de hora, eu quis deixar em fração para a gente conseguir pensar melhor em fração. Se eu tenho isso, então aqui eu também vou percorrer a metade da distância, que seria 30 km. Ah, Bruno, eu gostaria de pensar nisso como regra de 3. Posso? Pode. Eu sei que regra de 3 a gente vê, cara, desde o sexto, sétimo ano. Então, assim, se você quer pensar regra de 3, pode. Mas aqui eu só estou mostrando a relação entre essas duas grandezas simples para gente. E o que eu quero que você observe? O que eu quero que você observe? Duas coisas importantes. À medida que uma grandeza cresce, a outra cresce. À medida que uma grandeza diminui, a outra diminui. Então, elas estão sempre andando juntas na mesma direção. Por isso que a gente fala que são grandezas diretamente, sempre na mesma direção. Beleza? E a ideia de proporcional é que existe uma proporção. De que forma? Olha só para mim. O que acontece quando a gente pega, por exemplo, esse 480 e compara ele com o 4? Que número vezes 4 dá 480? 120? Beleza. Então, o 480, ele é o 120 vezes 4. Agora, olha o número de cima. 360. Quem é o 360? Ele é que número vezes 3? Ih, 120 de novo. É o 120 vezes 3. O 240 é o 120 vezes 2. O 120 é o 120 vezes 1. O 60 é o 120 vezes meio, porque multiplicar por meio, a gente vai pegar metade. E o 30 é o 120 vezes um quarto. Eu estou pegando 120 dividido por 4, vai dar 30. Bruno, o que você está querendo dizer com essa informação? Que nesse problema, a minha grandeza distância ela é igual a 120 vezes a grandeza tempo. E de onde que a gente tirou esse 120? Para você ver como está tudo amarrado. 120 é a velocidade. E a velocidade era o que eu falei com você no início? Constante. Obviamente, em outro problema com uma outra velocidade, o que vai mudar? O que muda de um problema para o outro? A constante. Então, se eu entendo a relação entre as grandezas, de um problema para o outro, o que vai mudar é a constante. E essa constante sai também de uma fórmula física, né? A nossa velocidade média seria a variação aqui do que eu estou percorrendo, eu vou chamar de distância, pela variação do tempo.
Se a gente pega esse tzinho que está dividindo e passa para cá multiplicando, eu vou ter então, ó, p vezes velocidade média é igual a distância. Escreve só invertido. Bota o d aqui do lado esquerdo. Exatamente o que a gente escreveu aqui embaixo. Só que aqui embaixo ainda está trocado, né? A velocidade média ela está antes do tempo. Então você repara que dentro da fórmula física a gente já tinha essa informação. Mas eu quero que você visualize isso porque não vai cair só com problemas de velocidade. Então isso que eu montei para você acontece para essa questão, mas para uma outra questão que envolva grandezas que são diretamente proporcionais, a única coisa que vai mudar é esse cara aqui do meio. Então a gente não vai escrever um 120 aqui. A gente vai escrever uma constante k, onde cada problema vai ter a sua própria constante. Muitas vezes eu nem tenho que saber que constante é essa, beleza? E esse é o nosso resumo. Toda vez que eu tiver grandezas que são diretamente proporcionais, então se eu pego a grandeza A e a grandeza B, essas grandezas são diretamente proporcionais, eu consigo um número k para aquele problema específico, cada problema vai ter o seu próprio k, de forma que a grandeza A vai ser k vezes a grandeza B. Bruno, posso escrever de outro jeito? Pode. Eu prefiro esse, eu quero que você trabalhe com esse, a gente vai usar esse daqui o tempo todo. Mas a gente também pode pensar no seguinte, pega esse Bzinho e passa dividindo. Vai ficar A sobre B igual a K. Então a gente está dizendo que quando eu pego uma grandeza, duas formas de se ver aqui, né? Quando eu tenho duas grandezas que são diretamente proporcionais, significa que aqui, ó, uma grandeza é múltipla da outra. Percebeu que é múltiplo? Por quê? É sempre o múltiplo de 120 aqui, ó. O 480 é o múltiplo de 120, 120 vezes 4. E a outra, 120 vezes 3. Então, ele vai ser sempre um múltiplo ali pra gente, onde cada problema vai ter esse múltiplo, né? Vai ter esse número. Eu também posso entender que quando eu divido uma grandeza por outra, eu sempre vou encontrar o mesmo valor, uma constantezinha k. Por exemplo, aqui nessa questão, se a gente divide distância por tempo, 480 divididos por 4, 120. 360 divididos por 3, 120. Sempre que eu dividir distância por tempo, vai dar 120, que é a minha constante para esse problema. Como é que a gente vai aplicar isso nas questões, Bruno? Primeiramente, eu quero que você deixe isso aqui guardado na sua mente e depois a gente vai ver como é que eu posso aplicar isso nas questões. Então, toda vez que eu tiver grandezas que são diretamente proporcionais, uma vai ser o múltiplo da outra. Então, é k vezes a outra grandeza. Beleza? Aí, vamos lá. E grandezas que são inversamente proporcionais. Se eu entendi bem grandezas diretamente proporcionais, eu consigo até já dar um palpite para grandezas inversamente proporcionais. Por quê? A proporção ela existe, só que agora ela é inversa. Inversa de que forma, Bruno? Vamos devagarzinho. Ó. Ainda assim, numa viagem, só que agora o que está constante para a gente é a distância. Então eu quero fazer uma viagem de 180 km. Aí para essa viagem eu posso ficar variando a velocidade do meu carro. Então suponha que a gente faça essa viagem com um veículo que seja capaz de andar 180 km por hora de forma segura. Ué, se eu quero percorrer 180 km e eu estou a uma velocidade de 180 km a cada hora, significa que eu consigo fazer isso em 1 hora. Beleza? Agora a gente vai precisar raciocinar na moral. O que acontece? Vou pular para isso aqui, ó. O que acontece se eu quiser viajar a uma velocidade de 90 km por hora? Significa que eu faço 90 km a cada hora. A cada 1 hora. Ué, só que eu preciso percorrer 180 km. Se eu preciso percorrer 180 km, então eu vou fazer isso durante quanto tempo? Durante 2 horas. Aqui já tem o pulo do gato. Qual é o pulo do gato para a gente nesse momento? A gente pensar no seguinte, cara. Daqui para cá, o que aconteceu com a minha velocidade? Eu peguei a metade da minha velocidade. Mas daqui para cá, o que aconteceu com o meu tempo? Eu dobrei o meu tempo. E faz sentido. Quanto mais devagar eu tô, né? Quanto menor a minha velocidade, maior é o tempo que eu vou demorar para percorrer esse trajeto. Se eu quiser ir mais rápido, ou seja, mais rápido seria num tempo menor, o que eu tenho que fazer com a minha velocidade? Eu tenho que aumentar a minha velocidade. A gente entende isso, a gente tem muito bem essa percepção. Eu só preciso passar isso para os cálculos. Por exemplo, se eu quiser fazer esse percurso em 1 hora, eu preciso estar na velocidade de 180 km por hora. Mas e se eu quiser fazer na metade do tempo? O que eu tenho que fazer então com a minha velocidade? Eu tenho que dobrar. São grandezas que são inversamente proporcionais. Tá pensando já nessa ideia? Pô, Bruno, 360 km por hora? É, vai de trem, pô, vai de metrô. O que está acontecendo aqui? A ideia de grandeza inversamente proporcionais é, à medida que uma cresce, a outra tem que diminuir. À medida que uma diminui, a outra tem que crescer. Elas têm que estar sempre em direções invertidas, mas ainda assim tem que ter uma proporção. Vamos tentar continuar essa tabela aqui, ó. Como é que eu posso responder, por exemplo, esse? Uma velocidade de 120 km por hora significa que em 1 hora eu faço 120 km. Bruno, mas eu preciso fazer 180. Vamos pensar no seguinte, então. Se eu quiser andar 60 km, eu vou conseguir fazer isso durante quanto tempo? Durante meia hora. Nessa velocidade de 120 km por hora, para percorrer metade do tempo,
Para percorrer metade da distância, eu preciso de metade do tempo. Beleza. Agora junto os dois, pô. Significa que se eu quero percorrer a distância de 180 km, eu vou precisar de quanto tempo? 1h30. Então, essa resposta aqui é 1h30. Pô, Bruno, entendi, mas assim, como é que você vai achar a relação? Como é que essas duas grandezas se relacionam? Calma lá, calma lá. Vamos lá que algumas coisas aqui a gente vai conseguir mandar bem. Lembra da ideia? Quando eu dobro de um lado, eu tenho que dividir do outro? Daqui para cá, eu quero fazer no dobro do tempo. Se eu quero fazer no dobro do tempo, vezes 2, né? O que eu tenho que fazer, então, com a minha velocidade? Eu vou pegar a metade da minha velocidade. Se eu vou pegar a metade da minha velocidade, então eu tenho que percorrer isso a 60 km por hora. Faz sentido, 60 km a cada hora. Então, eu vou conseguir fazer 180 km em 3 horas. Vamos mais, vamos mais? Aqui, ó, se liguem. Daqui para cá, eu quero fazer no dobro do tempo. Se eu quero fazer no dobro do tempo, o que eu tenho que fazer com a minha velocidade? Eu tenho que pegar a metade da minha velocidade. 45 km por hora. Cara, tem algumas ideias matemáticas que elas são muito maneiras, né? Quando a gente inverte alguns nomes na matemática, a gente acaba invertendo também algumas operações da matemática. E eu acho isso genial e ajuda muito a gente a memorizar. Quando eu tinha grandezas que eram diretamente proporcionais, então a gente estava trabalhando ali, ó, grandezas A e B diretamente proporcionais. A gente gerava a seguinte fórmula: A é igual a K vezes B. Para grandezas que são diretamente proporcionais, onde esse K depende do problema, né? Cada problema tem o seu. Nesse caso, eu estou trabalhando com grandezas que são inversamente proporcionais. Olha só isso, isso aqui é lindo. Vamos tentar entender qual é a constante que está sendo jogada de um lado para o outro aqui. O 180, vê se eu não posso escrever que ele é 180 divididos por 1. Aí você fala assim, pô, mas aí é muito fácil. Poderia botar aqui 180 vezes 1 também. Tá bom, mas vamos continuar. Vamos pensar aqui no 90. Vê se 90 não é a mesma coisa que 180 divididos por 2. Faz sentido pra gente? Cara, eu posso continuar isso na tabela toda. O 60 é 180 divididos por 3. O 45 é o 180 divididos por 4. 120 é o 180, por mais que essa conta seja mais difícil de fazer de cabeça, mas é dividido por 1,5. Você pode fazer essa conta aí. 360 é o 180 divididos por meio. Quando a gente divide por meio, a gente dobra. Então, se você reparar bem, a gente tem a mesma coisa que a fórmula de cima, só que agora, como as grandezas são inversamente proporcionais, eu consigo entender que a minha velocidade, né? A minha grandeza velocidade, ela é a minha constante 180 dividido pelo tempo. Pô, Bruno, mas isso faz bastante sentido, até pela fórmula que a gente sabe da física. Porque a velocidade média é o quê? É a distância que eu percorri sobre o tempo que eu percorri. E uma vez que eu sei que essa distância ela é constante para essa questão, vai ser 180. Justo, justíssimo, muito justo. Só que lembrando, esse 180, ele é para essa questão, né? Para outras questões, como é que a gente vai ter essas duas grandezas se relacionando? Vai ser K de constante para aquela questão dividido pelo tempo. Acabou. Então, se eu sei a formulazinha de velocidade média, ali eu consigo ver como é que grandezas diretamente proporcionais se relacionam e como é que grandezas inversamente proporcionais se relacionam. E com isso eu consigo montar uma fórmula. Se eu tenho duas grandezas A e B que são inversamente proporcionais, eu posso escrever isso aqui, ó, que uma grandeza A é K divididos por B. Só que quando você vai escrever isso, eu aconselho muito que a linguagem que o Enem usa a não escrever desse jeito, mas sim assim, K sobre B. Aí eu vou te dar um bizu. Pensa nisso aqui como se fosse, ó, eu tenho uma linha do caderno aqui em cima, eu tenho uma linha do caderno aqui embaixo. Grandezas que são diretamente proporcionais, elas vão estar sempre na mesma linha. Ó. A igual a K vezes B. Eu acabei de escrever duas grandezas que são diretamente proporcionais. Mesma linha. Grandezas que estão inversamente proporcionais, elas vão estar em linhas opostas quando eu considero o meu sinal da igualdade como referência. Então aqui está meu sinal da igualdade. Se eu tiver duas grandezas na mesma linha, elas são diretamente proporcionais. Se eu tiver uma em cima e uma embaixo, elas são inversamente proporcionais. Aí vai ter uma situação no Enem, que é o que mais acontece, na verdade. Você vai ter a relação de diretamente e inversamente proporcional acontecendo simultaneamente. Então você precisa saber montar isso. E não tem muito mistério. Então vamos lá. A é a minha grandeza de referência. Eu sei que ela é diretamente proporcional à grandeza B e ela também é inversamente proporcional à minha grandeza C. Bruno, como é que eu monto isso? Vou botar A igual. E agora você vai escrever coisas do outro lado. Primeiro, se existe proporção, existe um K, que é uma constante de proporção. E agora você só precisa lembrar da ideia de se eu tenho coisas que são diretamente proporcionais, elas vão estar na mesma altura. Se são inversamente proporcionais, vão estar em alturas diferentes. O A é diretamente proporcional ao B, então eles vão estar na mesma altura. O A é inversamente proporcional a C, então o Czinho vai estar aqui embaixo. Pronto, acabou. Sem mistério, se eu sei disso daqui, eu já resolvo uma casquetada de questão do Enem. Beleza?
Então faz o seguinte, esse vídeo ficou um pouco longo, me acompanha no próximo vídeo onde a gente vai fazer algumas resoluções do Enem, só trabalhando com essa ideia da leitura do que é diretamente e inversamente proporcional. A gente não vai fazer conta, a gente só vai trabalhar com essas formulazinhas que a gente conseguiu montar aqui nesse vídeo, belezinha?